Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma reunião anual de iniciação científica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mais especificamente para a sessão destinada aos trabalhos da área de Ciências da Saúde, que tem na coordenação os professores Jaqueline Rocha Borges dos Santos, sou eu, do Departamento de Ciências Farmacêuticas, e também o professor Anderson Luiz Bezerra da Silveira, do Departamento de Educação Física e Desporto. Nós agradecemos imensamente aos estudantes Natália de Liz Nunes Gomes e também ao estudante Jorge Vinícius Nascimento de Oliveira, pela organização da apresentação sequencial dos vídeos, conforme será apresentada aqui, e também um agradecimento igualmente especial à Renata Nazaré Vilas Boas, que faz parte da comissão também organizadora desta RAIC e que muito colaborou para a inserção dos resumos na plataforma, bem como a inserção dos avaliadores, a participação nas reuniões com caráter decisivo para a organização desta sessão da área de Ciências da Saúde. Agradecemos também ao Comitê Revisor, que é composto por docentes da UFRRJ, aqui então representados por 14 docentes de diversos institutos da instituição. Então, este comitê avaliou os resumos que foram enviados e submetidos a essa sessão. E, por fim, agradecemos imensamente por aceitarem o convite e por participarem desta sessão hoje as avaliadoras externas Luciane Cruz Lopes, da Universidade de Sorocaba, e também Cláudia Regina Cavaglieri, da Universidade Estadual de Campinas. Ambas são bolsistas de produtividade do CNPq e estarão aqui hoje interpelando e fazendo suas perguntas às apresentações que acontecerão. Esperamos que vocês desfrutem bastante desta sessão. Teremos uma sequência com 14 apresentações, sendo que o tempo para cada uma, conforme definido previamente, é de 3 minutos, com uma tolerância de 20 segundos, e a seguir serão feitas perguntas no chat pelas e pelos avaliadores, né? Então, aqui teremos uma participação das avaliadoras externas e teremos um tempo, então, curto no chat para essas perguntas e respostas de 1 minuto para cada apresentação. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, esperamos que desfrutem bastante desta sessão. Um grande abraço. Olá, meu nome é Vitor Alexandre Rabelo de Almeida, eu sou ex-bolsista PIBIC nos anos 2019 e 20, no trabalho intitulado Adaptação Transcultural de Escalas de Avaliação da Imagem Corporal para Jovens Universitários, cujo número e do protocolo do Comitê de Ética e Pesquisa da instituição e da Plataforma Brasil estão descritos nesse slide, assim como o código do SIGA-A. Gostaria de agradecer às coautoras e principalmente à professora doutora Fabiane Forta da Rocha Morgado, que me orientou no início e desenvolvimento desse projeto. A imagem corporal é definida como a representação mental do próprio corpo. Na teoria da imagem corporal, dois conceitos se destacam: experiências corporais, definido como um estado de conexão entre mente e corpo, e comparação social, que está relacionado à avaliação pessoal a partir da comparação com o outro. Embora a relevância dos conceitos para o entendimento da imagem corporal de variadas populações, inclusive jovens universitários, já existe, há no Brasil uma lacuna de instrumentos que avaliam as experiências corporais durante a atividade física e a comparação social. Por isso, esse estudo objetiva é realizar a adaptação transcultural do Physical Activity Body Experience Questionnaire, o PABEQ, e da Physical Appearance Comparison Scale 3, o PAX-3, para jovens universitários no Brasil. No que consiste a metodologia, os guias Beaton e Swami foram utilizados. 4 de suas 5 etapas foram concluídas: a tradução, a reunião de síntese, a retradução e o comitê de peritos. Considerando o advento da pandemia da SARS-CoV-2, a última etapa pré-teste ainda se encontra em processo de realização e por isso não será apresentado nesse trabalho. Os instrumentos foram a PABEC, que mensura experiências corporais durante a atividade física atreladas à conexão entre mente e corpo, e a PAX-3, que mede a comparação social e o modo com que os indivíduos internalizam o ideal de aparência socialmente imposto. Os autores originais desses instrumentos autorizaram o uso das escalas para adaptação transcultural no Brasil.
No que tange aos resultados, a etapa 1 mostrou que as traduções das duas escalas apresentaram divergências no título e na sigla, que foram discutidas até que se chegasse a um consenso. Já na etapa 2, ocorreu uma flexibilização no gênero das duas escalas, para se considerar um cenário ideal em que se inclui o máximo de indivíduos possível. Foi considerado na escala da PABEC a utilização da escala Likert com opções de resposta de 1 a 7, sendo pouco verdade sobre mim a muito verdade sobre mim, e na escala PAX-3 de 1 a 5, sendo 1 nunca e 5 quase sempre. Na etapa 3, as traduções não apresentaram discrepâncias entre si. Já na etapa 4, fora sugerida a alteração do enunciado da escala PABEC de maneira que ficasse de mais fácil interpretação. Já na discussão, a gente acreditou ser importante mostrar, né, justamente a importância dessas fases e a rigorosidade metodológica de um processo complexo como o de adaptação transcultural, assim como para se chegar a uma versão pré-final dos instrumentos, que futuramente serão aplicados a jovens universitários na etapa do pré-teste. Por isso, a gente conclui que as escalas PABEC e PAX-3 passaram por um rigoroso processo de adaptação transcultural para jovens universitários brasileiros. Todavia, a realização apenas desses processos não torna as escalas válidas para serem utilizadas em estudos sobre imagem corporal no Brasil em larga escala. É necessário ainda aplicar a escala para jovens universitários, visando avaliar as validades de conteúdo, construto e a confiabilidade dos instrumentos. Estudos são recomendados nesse sentido. Eu gostaria novamente de agradecer ao CNPq pelo fomento dessa pesquisa através da Bolsa PIBIC concedida a mim. Gostaria de agradecer novamente à professora doutora Fabiane Frota da Rocha Morgado por me orientar na construção e desenvolvimento desse projeto. Muito obrigado. Olá, eu me chamo Marcela da Silva Vieira Dantas, fui bolsista de iniciação científica no período de 2019 a 2020, com um projeto intitulado Adaptação Transcultural de Escalas de Avaliação da Imagem Corporal para Adolescentes Escolares com Deficiência Visual no Brasil, sob o protocolo do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, também submetido à Plataforma Brasil e cadastrado no SIGA com o número 1049-2019. Gostaria de agradecer às coautoras deste trabalho, principalmente a minha orientadora, a professora doutora Fabiane Morgado. Imagem corporal é a representação mental do próprio corpo. Pesquisadores da área têm se debruçado no desenvolvimento, adaptação transcultural e validação de instrumentos para sua avaliação nos mais variados grupos sociais. O público adolescente merece destaque, tendo em vista as transformações advindas desse período, as quais fomentam alterações na imagem corporal, especialmente em adolescentes com deficiência visual, visto que a construção da imagem corporal carece de maior enfoque, pois a literatura aponta que eles estão menos satisfeitos com seus corpos e aparência em comparação aos pares videntes. Sendo assim, o objetivo desta pesquisa foi realizar a adaptação transcultural de escalas de avaliação da imagem corporal para adolescentes escolares com deficiência visual no Brasil. Quanto ao método, foi utilizado o Guia Vitor, que constou de 5 etapas: tradução, reunião de síntese, retradução, comitê de peritos e pré-teste. Os instrumentos adaptados foram a escala de ansiedade físico-social, a escala de apreciação da personalidade corporal e a escala de autoaceitação. Esta foi criada e validada para avaliar a autoaceitação em indivíduos com cegueira precoce no Brasil. Então, é válido salientar que essa escala, por ser nativa na língua portuguesa do Brasil, ela passou apenas pelo Comitê de Peritos. Em virtude da pandemia da Covid-19, houve a necessidade da reformulação do procedimento de coleta de dados da quinta e última etapa, o pré-teste, que foi realizado no ambiente virtual. Sendo assim, a escala de apreciação da personalidade corporal e a escala de ansiedade físico-social foram traduzidas para a língua portuguesa no Brasil e tiveram alterações em alguns termos e itens para que se chegassem ao entendimento do público-alvo. A escala de autoaceitação também passou por adaptações conceituais, pois foi criada originalmente para adultos com deficiência visual.
Bom, as escalas então foram submetidas a um rigoroso processo de adaptação transcultural e agora são consideradas adaptadas para aplicação em adolescentes com deficiência visual. Todavia, estudos futuros devem explorar a validade de conteúdo dessas escalas, bem como sua estrutura fatorial, validade de construto e confiabilidade. E somente a partir da conferência desses parâmetros psicométricos, as escalas serão úteis para serem utilizadas na avaliação da imagem corporal de adolescentes com deficiência visual, principalmente em contextos escolares ou terapêuticos. Gostaria de demonstrar as referências aqui utilizadas e agradecer ao espaço e à minha orientadora mais uma vez. Olá, pessoal. Meu nome é Hudson Eric Procopio de Oliveira e eu sou graduando do curso de Licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e no biênio de 2019-2020 eu fui bolsista de iniciação científica, sob a orientação do professor Dr. José Henrique dos Santos. E meu trabalho é intitulado Concepções de Formação de Professores Supervisores de Estágio em Educação Física, cadastrado no CIGAR com o código PVE 1186-2019 e com parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade número 162. Então, para iniciar, o estágio é um espaço formativo de articulação teórico-prática, de construção da identidade profissional do licenciando, onde ele vai ter contato com seu futuro campo de atuação, a escola. No estágio, encontra-se o professor supervisor, que vai ser o professor da educação básica, professor da escola, que vai ser responsável por orientar e acompanhar esse futuro professor. No entanto, a legislação específica do estágio não deixa com clareza qual vai ser o papel a ser desempenhado por esse professor, sem falar que a literatura ela tem apontado que existe um distanciamento entre a universidade e a escola. Então, por isso, esse trabalho se justifica pela necessidade de se ter mais pesquisas e discussões acerca da função desse professor e também da relação universidade-escola. O objetivo desse estudo foi de analisar e interpretar as concepções, representações e prática pedagógica de professores de educação física na condição de supervisores de estágio, a fim de conhecer seus anseios e necessidades no processo de formação profissional. Em relação à metodologia, adotou-se uma abordagem qualitativa, com procedimentos técnicos de um estudo de caso e uma pesquisa e intervenção construtivo-colaborativa. Participaram 8 professores supervisores, 8 estagiários, e os instrumentos foram entrevista semi-estruturada com cada participante, ao início e ao final do estágio, observação em loco com registro diário de campo e relatório final de estágio. E os dados foram analisados mediante a técnica de análise de conteúdo de Bardan. Em relação aos resultados, os professores conceberam majoritariamente o estágio como momento de aprendizagem profissional. Além disso, ao desempenharem suas tarefas de supervisão, eles agiram de maneira intuitiva, devido a essa escassez de orientações do que fazer, do que esperar dos estagiários. E ali se reportaram mais os saberes experienciais, os saberes da sua própria prática. Além disso, os professores eles anseiam não só por uma formação específica, mas também por um trabalho colaborativo entre as duas instituições, a universidade e a escola. Em relação aos estagiários, eles avaliaram essas orientações dos professores majoritariamente como positivo. Então, com isso, concluímos que é importante repensar as relações estabelecidas entre a universidade e a escola e os atores envolvidos no estágio, bem como também refletir sobre essa oferta de uma formação específica para os professores supervisores. Além disso, acreditamos que é importante visibilizar e valorizar esse professor que atua na escola, não para julgar suas atitudes como incorretas ou corretas, mas para entender quais são seus anseios e as necessidades nesse processo de conformar futuros professores. Essas foram as referências. Muito obrigado.
Me chamo Beatriz, sou bolsista de iniciação científica PIBIC pelo CNPq, faço parte do Laboratório de Fisiologia e Desempenho Humano e hoje eu vou falar sobre o impacto do treinamento resistido sobre a flexibilidade e função manual de idosos que vivem em casa de repouso. Como vocês podem observar, os idosos tendem a ser a maior parte da população nos próximos anos. Ao mesmo tempo, existe uma procura muito grande pelas casas de repouso. Entretanto, a maior parte do tempo, esses indivíduos ficam inativos, trazendo diversos malefícios aos seus sistemas. Dessa forma, buscamos investigar qual o impacto da institucionalização sobre as respostas funcionais desses indivíduos. Nossa amostra foi composta por 4 idosos com 70 anos com essas características antropométricas. Para avaliação do peso, utilizamos a balança digital, da estatura o estadiômetro e da gordura corporal o adipômetro. Já o nosso protocolo de exercício ele foi composto por exercícios alternados por segmento realizado 3 vezes na semana. E todas as nossas variáveis foram avaliadas no momento pré 6 semanas e 12 semanas. Então, para avaliação da destreza, utilizamos o Minnesota, da força de pressão manual, o dinamômetro, tempo de reação, eletromiografia de superfície, amplitude articular, o inclinômetro e pressão arterial, o esfigmomanômetro digital. Nossa análise estatística, utilizamos o teste de normalidade. O que passou na normalidade, na distribuição, utilizamos o teste One Way e os que não passaram o teste não paramétrico. Já nessa figura, observamos diferença significativa no peso e na porcentagem de gordura. O mesmo foi observado no peso magro, que possivelmente esse aumento do peso foi causado pelo esse aumento do peso magro. Também observamos diferença significativa em todos os exercícios para os membros superiores, assim como os membros inferiores. Possivelmente isso foi causado por conta da adaptação das fibras musculares. Já nos níveis pressóricos, não observamos diferença significativa. Entretanto, observamos um efeito clínico interessante através do tamanho do efeito. Não observamos diferença significativa no teste place nem no número de erros. O mesmo também foi observado no turning e no tempo de reação e também na força de pressão manual. Entretanto, apesar de não apresentar essa diferença significativa, o efeito clínico, ele foi interessante através do tamanho do efeito. Possivelmente, esse efeito clínico interessante ele foi causado pelo benefício que o treinamento trouxe à circuitaria neural. Já na amplitude articular do ombro, encontramos diferença significativa, assim como na do quadril. E esse resultado ele é interessante, pois a literatura é vasta de trabalhos que mostram a necessidade de realizar exercícios de alongamento para aumentar essa amplitude. Então, o nosso trabalho ele é interessante, pois não realizamos nenhum exercício de alongamento nesses idosos e conseguimos aumentar a sua amplitude articular e reduzir a dinapenia. Essas foram as referências e obrigada. Meu nome é Angélica de Lima Jacinto, eu sou bolsista PIBIC. O título do trabalho é Efeito do treinamento de força sobre os níveis de depressão e qualidade de vida em idosos institucionalizados. O envelhecimento populacional ele é um fenômeno mundial e com o aumento dessa faixa etária, aumentou também a demanda das instituições de longa permanência para idosos. Entretanto, não é possível ainda precisar o tipo de tratamento que esses idosos recebem dentro dessas instituições, principalmente com relação à prática da atividade física. A justificativa do trabalho é que um programa de 12 semanas de treinamento de força na resposta comportamental de idosos institucionalizados são escassos na literatura. O nosso estudo preliminar, ele teve um N amostral de 4 indivíduos com essas características antropométricas. Para a avaliação da composição corporal, nós utilizamos o protocolo de 3 dobras de Pollock.
O protocolo de exercício físico foi realizado na academia da universidade 3 vezes por semana, no período total de 12 semanas. Para a avaliação comportamental, nós utilizamos a escala de depressão geriátrica e para a avaliação da qualidade de vida, utilizamos a ferramenta Colbrief. Para análise estatística, nós utilizamos o ANOE, ANOVA e o teste T pareado para todas as amostras que passaram no teste de distribuição normal. Com relação aos resultados, no peso corporal, nós observamos uma diferença significativa de 18 para 36 sessões de treinamento e nós observamos que houve um aumento desse peso corporal. Posteriormente, nós conseguimos associar o aumento desse peso corporal para o aumento do peso magro, porque também observamos diferença significativa de 18 para 36 sessões de treinamento. Com relação ao percentual de gordura, nós observamos uma diminuição no momento pré para 18 sessões e no momento pré para 36 sessões do treinamento. Com relação à progressão de carga, nós conseguimos observar diferença significativa em todos os exercícios no momento pré para 36 sessões de treinamento, tanto para membros superiores quanto para membros inferiores. Isso porque o exercício ele promoveu uma adaptação da fibra muscular. Com relação à escala de depressão geriátrica, nós conseguimos observar diferença significativa do momento pré para o momento pós, mostrando uma diminuição nos sinais análogos da depressão. Isso porque o exercício ele pode ter aumentado a expressão de neurotrofinas, em especial os fatores neurotróficos derivados do cérebro. E aqui, alguns estudos que corroboram com os nossos achados. Com relação à qualidade de vida, nós fizemos a avaliação dos 5 domínios do questionário Colbrief. Nos 3 primeiros domínios, nós não conseguimos observar diferença significativa estatisticamente falando, porém, quando a gente faz a avaliação do tamanho do efeito, a gente percebe que o exercício ele teve impacto positivo na percepção da qualidade de vida desses 3 domínios por esses indivíduos. Com relação aos 2 últimos domínios, nós não conseguimos observar diferença significativa, porém a gente acredita que o próprio domínio ele esteja relacionado a variáveis que a gente não conseguiu controlar no nosso estudo, isso pode ter interferido no resultado. Como conclusão, nós conseguimos observar que o exercício ele promoveu o aumento da força desses idosos, houve um aumento do peso corporal, uma diminuição do percentual de gordura, também houve uma diminuição na escala dos sinais análogos à depressão e uma tendência ao aumento no score da qualidade de vida. Essas foram as referências utilizadas nessa apresentação. Eu gostaria de agradecer ao evento, ao CNPq Rural, todos os meus amigos e meu orientador. Muito obrigada. Olá, meu nome é Bárbara Mussi Pancotti e eu vou apresentar o trabalho intitulado Número de dias ideal para obter estimativas de atividade física através de acelerometria. Os acelerômetros são equipamentos tipicamente leves, práticos e promissores para poder estimar a atividade física. Eles medem a aceleração do corpo humano e são capazes de fornecer informações importantes acerca da intensidade e duração da atividade física. E um dos desafios na aplicação da acelerometria é determinar quantos dias que os participantes vão utilizar o equipamento. Afinal, quantos dias de monitoramento conseguem gerar estimativas confiáveis da atividade física? A literatura é conflitante e, apesar de protocolos de 7 dias serem comumente utilizados, existe um crescente interesse em determinar se uma quantidade menor de dias é capaz de gerar resultados próximos do que o protocolo de 7 dias geraria. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é investigar o número ideal de dias consecutivos em uma semana para obter estimativas confiáveis acerca do nível de atividade física semanal, utilizando um acelerômetro no punho em funcionários terceirizados de uma universidade. Esse é um estudo transversal de base populacional, piloto da linha de base do estudo longitudinal de determinantes da atividade física. Esse estudo foi realizado com trabalhadores técnico-administrativos não efetivos, ou seja, terceirizados, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O instrumento utilizado foi um acelerômetro triaxial da marca Actigraph, que foi utilizado no punho dos participantes durante 7 dias. Os dados dos acelerômetros foram descarregados através do software ActLife e as análises estatísticas foram realizadas no software R. Na parte descritiva, foram utilizados os dados de média e desvio padrão dos valores de count e tempo em atividade física moderada vigorosa.
Na parte inferencial, foi realizado o coeficiente de correlação intraclasse, com intervalo de confiança de 95%, tendo como referência os valores dos 7 dias de monitoramento. Foram considerados valores confiáveis aqueles acima de 0,9. Aqui nessa tabela estão todas as possíveis combinações de dias consecutivos, de 2 a 6 dias, e o coeficiente de correlação intraclasse foi calculado para cada uma dessas combinações. E aqui na tabela 2, nós podemos ver os resultados dos coeficientes de correlação intraclasse que foram calculados para 1 dia, 2, 3, 4, 5 e 6 dias. Em vermelho estão destacados todos os valores de ICC que foram maiores que 0,9. E podemos ver que esses valores aumentam conforme mais dias são adicionados às combinações. A partir desses resultados, vimos que é possível obter estimativas confiáveis do nível de atividade física semanal a partir da análise dos dados de 2 dias consecutivos de uso do equipamento. E resultados satisfatórios também foram encontrados, mas em algumas combinações entre 3 dias consecutivos. Porém, qualquer combinação entre 4, 5 e 6 dias consecutivos demonstrou fornecer estimativas com níveis altos de confiabilidade. Entretanto, novas investigações se fazem necessárias para que estratégias, descobertas e soluções sejam estudadas para a aplicação da acelerometria em estudos populacionais. E eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos que estão assistindo, à equipe do Laboratório de Dimensões Sociais aplicadas à Atividade Física e ao Esporte e ao CNPq. Obrigada! Meu nome é Tereza, o trabalho do nosso grupo trata-se da ocorrência de Escherichia coli, produtora de CTXM, em ambiente de produção aviária, um problema de saúde única. A produção de carne de frango é uma das maiores frentes agrícolas no Brasil, sendo 69 dela voltada para o mercado interno, impactando diretamente no consumo, tendo em vista que apresentam um menor preço quando comparado a outras carnes. Entretanto, os frangos podem atuar como reservatório de bactérias do grupo Enterobacteriales e pode provocar o adoecimento dessas aves e, consequentemente, em perdas econômicas ao produtor. Numa tentativa de evitar isso, eles utilizam antimicrobianos como uma forma profilática, o que muitas das vezes pode favorecer a seleção de bactérias resistentes. Isso é um grande problema, tendo em vista que atualmente 700 mil pessoas morrem por conta de bactérias multiresistentes. E os estudos indicam que em torno de 2050, 10 milhões de pessoas estarão morrendo por essa causa. Um dos mecanismos de resistência mais encontrados em gram-negativas são as beta-lactamases, principalmente a de espectro ampliado, chamadas de ASBL. Elas provocam a inativação dos beta-lactâmicos através de uma hidrólise no sítio ativo. Diversos tipos de enzimas são encontrados, sendo uma das mais recentes descobertas a dos tipos CTXM, que possuem mais de 150 variantes e hidrolisam preferencialmente as cefotaxinas. O gene dessas enzimas, chamado de BLAST-CTXM, é encontrado de forma plasmidial, o que acarreta uma maior disseminação de sua resistência. Atualmente, na América do Sul, é crescente a prevalência de CTXM. E as variantes BLAST-CTXM2 e BLAST-CTXM8 são atualmente muito encontradas em enterobactérias provenientes de frangos de corte. Com isso, o objetivo do trabalho foi avaliar a presença do gene BLAST-CTXM, BLAST-CTXM2 e BLAST-CTXM8 em enterobactérias produtoras de SBL oriundas de frangos de corte. As amostras foram coletadas de cloaca e traqueia de frangos de corte da região serrana do Rio de Janeiro, utilizando 73 animais e detectando 135 enterobactérias pelo método de Small-Ditoph. A detecção presuntiva das beta-lactamases foi feita por leitura interpretativa de difusão em agar com disco de beta-lactâmicos, e os isolados suspeitos foram submetidos ao teste confirmatório de sinergismo de disco duplo. O DNA total bacteriano foi extraído por meio de lise térmica, seguida da amplificação dos 3 genes aqui em foco. Dentre as 135 cepos,
29 foram suspeitas de apresentar a produção de enzima SBL. Dessas 29, 7 apresentaram confirmação através do teste de sinergismo de disco duplo, sendo todas elas da espécie Escherichia coli. Com relação ao status genotípico, 12 cepas apresentaram o gene CTXM, sendo que 6 já haviam expressado fenotipicamente. Dessas, 5 cepas também foram positivas para o gene CTXM2 e 2 para o gene CTXM8. Uma amostra que foi negativa para o gene CTXM apresentou o gene CTXM2. E todas as amostras que apresentaram o gene e suas variantes eram da espécie Escherichia coli. Sendo assim, a detecção de SBL do gene CTXM e suas variantes permite uma melhor compreensão do perfil epidemiológico das enterobactérias multiresistentes, da manutenção da saúde avícola, avaliação da disseminação da resistência bacteriana no ambiente de produção animal e uma melhor compreensão do conceito de One Health, tendo em vista que atinge todas as esferas de saúde. Olá, meu nome é Érica. O tema do meu trabalho é a avaliação farmacológica da atividade antinociceptiva da anona Dolabipetala rhaetia. O uso de plantas medicinais é uma das formas mais antigas usadas pela população para o tratamento, cura e prevenção de doenças. A anona Dolabipetala rhaetia é uma árvore de aproximadamente 2,5 metros a 6, nativa do Brasil e pertence à família da Anonaceae. A fim de avaliar os efeitos antinociceptivos da nossa planta, fizemos modelos experimentais de dor aguda usando animais camundongos suínos machos de 20 a 23 gramas, grupos de 6 animais. Os animais foram submetidos à temperatura controlada num ciclo de 12 horas, claro e escuro, com livre acesso, água e ração. O tratamento foi feito por via oral dos extratos hidroetanólicos de caule e folha da nossa planta, na dose de 500 mg por quilo, e as frações em acetato de etila, clorofórmio, hexano de caule e folha na dose de 100 mg por quilo. Os protocolos experimentais eles foram aprovados pela CEUA. O tratamento estatístico foi feito pela média do erro padrão e análise de variância de uma ou duas vias. O primeiro modelo é o teste de contorção abdominal induzido por ácido acético, onde administramos ácido acético intraperitoneal nos animais e 60 minutos depois administramos os nossos tratamentos. O que a gente pode observar é que no primeiro gráfico os nossos extratos brutos de caule e folha deram um resultado significativo. E no segundo gráfico a gente observa que todas as nossas frações também deram resultado significativo. Sendo assim, a gente passa para o nosso segundo modelo. O segundo modelo é o modelo de retirada de cauda. Nesse modelo fazemos 8 medidas do tempo de latência, que é o tempo que o animal demora para ter o reflexo de tirar a cauda da água quente. As 2 primeiras medidas são feitas antes do tratamento e as outras 6 após o tratamento. O que a gente pode observar no gráfico A é que, além da morfina, todas as frações deram resultado significativo, exceto FH e FA. Já no segundo gráfico, o que a gente pode observar é que a fração CC deu um resultado significativo, a morfina, que já era esperada, e CH. Porém, o grupo CH ele foi tratado 15 minutos antes da administração dos extratos com naloxona, que é um antagonista opioide. O segundo modelo é o teste de Rota-Holt. Ele foi feito para avaliar se houve um prejuízo motor nos animais devido à administração dos extratos, e o que a gente percebeu é que somente a morfina alterou a atividade motora desses animais. A conclusão é que todas as frações, exceto as frações em acetato de etila e hexano de folha, demonstraram efeito antinociceptivo. A fração em hexano de caule é a fração mais ativa dos modelos algesímetros e também se observou participação do sistema opioide na sua atividade antinociceptiva.
O efeito antinociceptivo ele foi confirmado pelas nossas frações de caule e folha, pela ausência do prejuízo motor que foi demonstrado no modelo de Rota-Hood. E é isso. Obrigada. Oi, eu me chamo Vitória Coimbra e vim apresentar o trabalho intitulado Desenvolvimento e Caracterização de Filme Polimérico de Carboximetilcelulose contendo piriproxifeno utilizando polivinilálcool como agente reticular. Para começar, o Brasil é um dos mais importantes produtores de carne bovina no mundo, tendo o maior dos rebanhos, sendo os antiparasitários a classe terapêutica com maior faturamento, o que pode ser justificado pelos efeitos deletérios do carrapato e da mosca dos chifres, a Hematobia irritas, um parasita hematófago obrigatório de bovinos. O piriproxifeno é um composto biorracional com eficácia comprovada para o controle da mosca dos chifres em bovinos por administração oral. A metodologia utilizada inclui o desenvolvimento do filme de liberação controlada pelo método Solvent Casting, que consiste na evaporação do solvente em estufa a 30 graus Celsius e ciclos de congelamento e descongelamento, definidos por ciclos em temperaturas de menos 4 graus Celsius e 27 graus Celsius. Os filmes foram submetidos a ensaios físico-químicos organolépticos, análise do pH, ensaio do grau de inchamento, que prediz a capacidade absortiva do filme no intervalo de tempo de 5 a 240 minutos no meio ruminal artificial. Também foi feito o teste de desintegração, utilizando o meio ruminal artificial nas condições de 39 graus Celsius e 80 RPM na plataforma agitadora por 7 dias. O filme obtido pelo processo de Solvent Casting apresenta um formato circular mais definido, com melhor espalhabilidade da solução filmogênica em comparação ao filme obtido por congelamento e descongelamento. Ambos os filmes apresentaram, entretanto, transparência e maleabilidade adequada para o desenvolvimento da formulação final. O pH apresentou valores básicos tanto na medição de superfície quanto na dissolução, o que condiz com a faixa de pH ruminal que varia entre 6,5 e 7,5. No ensaio de grau de inchamento, os filmes apresentaram valores de aproximadamente 300% pelo método de Solvent Casting e 385% pelo método de congelamento e descongelamento. Já o teste de desintegração avaliou a integridade do filme e ambos se mantiveram íntegros no intervalo de dias determinados pelo ensaio adaptado. Portanto, a gente pode concluir que ambos os filmes poliméricos obtidos a partir da reticulação de pH com NaCMC apresentaram características físico-químicas promissoras para a liberação intraruminal, como maleabilidade, resistência, pH dentro da faixa ruminal ideal, boa capacidade de inchamento e manutenção da integridade dos filmes, o que demonstra o potencial para o desenvolvimento de formulações de liberação controlada no meio ruminal. Por fim, eu deixo aqui as referências bibliográficas do nosso trabalho. Agradeço a todo mundo que viu o vídeo, agradeço ao Rural, ao CNPq, à FAPUR e ao LQEPV. Olá a todos, eu sou a Ingrid Linjaquel de Jesus
e vou estar apresentando o trabalho intitulado Desenvolvimento e Caracterização de Filme Polimérico de Carboximetilcelulose contendo piriproxifeno utilizando o ácido cítrico como agente reticulador. Com a diminuição significativa do lucro pelo acometimento do gado por parasitas, se aumentou a busca por formulações que auxiliem no combate desses parasitas, como, por exemplo, a mosca do chifre, que é um parasita hematófago que comumente acomete o gado. Com isso, nós buscamos desenvolver um filme à base de carboximetilcelulose sódica, contendo o piriproxifeno como regulador do crescimento de insetos e o ácido cítrico como agente reticulador, fazendo também a análise da caracterização física desses filmes pela análise do aspecto, maleabilidade, pH, grau de inchamento e teste de desintegração. Nós obtivemos 2 filmes pelo mesmo método, mudando apenas a secagem, um em estufa a 45 graus e outro pelo ciclo de congelamento e descongelamento. Com isso, nós obtivemos 2 filmes homogêneos, mas com baixa maleabilidade. O filme 1 se apresentava numa coloração esbranquiçada, enquanto o filme 2 era transparente e não estava totalmente seco após esse processo. Já na análise de pH, ela foi feita tanto da superfície quanto também da solução, e as amostras apresentaram pHs baixos devido à presença do ácido cítrico na formulação, o que acaba sendo inviável para uma formulação ruminal, visto que o pH do rumen é entre 6,5 e 7,5. Já no grau de inchamento, nosso objetivo era avaliar o quanto de água o nosso filme consegue absorver, e isso foi feito através da imersão do filme no meio ruminal artificial. Com isso, o nosso filme 1 teve um grau de inchamento de aproximadamente 16%, enquanto o filme 2 teve um grau de inchamento de 116%, ambos no período de 15 minutos, visto que acima desse tempo os filmes se desintegraram. Já no teste de desintegração, nós queríamos avaliar se o filme ele se desintegra dentro de um limite de tempo, sendo que em 24 horas os filmes permaneceram íntegros sem nenhuma alteração, enquanto em 48 horas ambos já estavam desintegrados. Com isso, os filmes não apresentaram as características necessárias para uma formulação ruminal, tanto pelo baixo pH quanto pela baixa maleabilidade, e também foi possível perceber que o filme não seria capaz de garantir uma liberação prolongada do nosso ativo no meio ruminal, dificultando assim o desenvolvimento da nossa formulação proposta. Aqui nós temos algumas referências do trabalho. Obrigada a todos! Olá, meu nome é Nathalie, sou docente do curso de farmácia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Irei apresentar o trabalho intitulado Composição Química do Percolado de Momórdica charante e atividade policida. A Momórdica charante é conhecida como melão de São Caetano, é uma planta daninha que pode ser encontrada em pomares, cafezais, sob cercas, alambrados e em terrenos baldios. Na medicina popular, ela é utilizada na regulação do fluxo menstrual, alívio de cólicas, como cicatrizante, principalmente no tratamento de diabetes. Esses seus efeitos benéficos se devem aos componentes bioativos encontrados, incluindo os flavonoides, alcaloides e esteroides. O objetivo do presente trabalho foi analisar a composição química do percolado de Momórdica charante e sua atividade policida. 59 gramas do fruto seco de Momórdica foram macerados e adicionamos 100 ml de soluto etanol 70%. Deixamos a amostra em repouso por 1 hora e fizemos a extração por percolação. A amostra obtida, então, foi levada a aquecimento para redução de solvente.
Durante a redução de solvente, observamos a formação de um precipitado. Transferimos então essa amostra para os tubos Falcon e levamos à centrífuga por 10 minutos a 800 RPM. Retiramos esse material precipitado então, que ficou preso à parede do tubo Falcon, e levamos a amostra obtida à redução de solvente. Essa amostra obtida, posteriormente, foi encaminhada à ressonância magnética nuclear. Na ressonância magnética nuclear, nós observamos 2 hidrogênios anoméricos em 5 e 5,5 ppm, sinais de CH2 e CH3. Não observamos hidrogênios aromáticos que iriam aparecer ali entre 6 a 9 ppm. Observamos também sinais de açúcares na região de 6 e 9 ppm e sinais de CH2 e CH3 entre 10 e 40 ppm, que são sinais compatíveis com esqueletos esteroídicos. Observamos também em 175 ppm um sinal compatível com uma carbonila alfa-beta insaturada. Todos esses sinais são compatíveis com esqueletos esteroídicos. Chegamos à conclusão, então, que esse composto encontrado em Momordica charantia é uma mistura de componentes esteroídicos e glicosilados, provavelmente saponinas, do tipo momordicina ou coguaglicosídeo, que são compostos já previamente descritos por outros autores. A atividade policida do presente trabalho não pôde ser concluída devido à pandemia de Covid e os nossos trabalhos foram interrompidos. Eu queria agradecer a todos. Até logo. Bom dia a todos, me chamo Bruno Lima Medeiros e vou apresentar o trabalho intitulado Ensino Remoto de Educação Física Escolar em Período de Pandemia da Covid-19, Desafios e Possibilidades. Queria agradecer aos outros autores do trabalho, em especial à orientadora Fabiane Morgado, e frisar que o trabalho se deu início após a aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa da Rural e também está cadastrado no SIGA-A. No atual cenário pandêmico causado pela Covid-19, o processo educacional tem passado por diversas mudanças. Adaptações foram e são necessárias para a manutenção do ensino. A forma remota tem sido a principal estratégia pedagógica para dar continuidade à educação dos alunos, nesse período de isolamento e distanciamento social. Para manter as aulas, professores de diversas áreas tiveram que se adaptar, principalmente os professores de educação física, que utilizam o corpo em movimento como estratégia pedagógica. O objetivo desse trabalho é conhecer os principais desafios e as principais possibilidades dos professores de educação física atuantes no ensino fundamental durante a realização de suas aulas em ambiente remoto, no período de pandemia da Covid-19. Na metodologia, se trata de uma pesquisa qualitativa, transversal, de caráter exploratório, por grupo focal síncrono online. Está ainda em desenvolvimento, mas nesse corte a amostra, por conveniência, foi composta por 11 professores de educação física, de ambos os sexos, com idade variada entre 26 e 43 anos, de rede pública ou privada do Rio de Janeiro. A pesquisa ocorreu e ocorre pela plataforma do Google Meet, utilizando um guia do moderador como instrumento de apoio ao grupo focal.
e a análise de conteúdo foi utilizada para analisar os dados. Durante a discussão, professores relataram como desafios aplicativos e programas inicialmente instalados em suas escolas, dificuldades na adaptação, aumento exacerbado da carga de trabalho e um possível teatro na aprendizagem dos alunos. Como possibilidade, foram reportados práticas mais criativas, interdisciplinaridade, participação da família em alguns ambientes e conteúdo científico. Foi reportado por parte dos sentimentos saudade, propósito, empatia e compreensão, mas também caos, risco, inatividade e silêncio. Como conclusão, nós temos que entender o contexto da população estudada, a troca de experiência entre os professores e aprimorar práticas pedagógicas no atual contexto. Essas são as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigado pela oportunidade e qualquer dúvida é só entrar em contato por e-mail. Olá, meu nome é Ana Kessia, sou aluna de Iniciação Científica Voluntária, sob a orientação do professor doutor Anderson Luiz Bezerra da Silveira, e conjuntamente realizamos um estudo cujo tema é o efeito agudo do alongamento estático sobre o equilíbrio corporal dinâmico de bailarinas clássicas. O balé clássico é dotado de habilidades motoras fundamentais para o desempenho de praticantes. Dentre elas, destacamos o equilíbrio corporal, que se divide em estático e dinâmico, e a flexibilidade como ações primordiais para a espetacularização da modalidade. Com o intuito de ampliar essas habilidades, treinamentos são impostos a essa população. Então, o alongamento corporal estático ativo é um método utilizado para aumentar a amplitude articular. E apesar de ser usualmente empregado às bailarinas, estudos consideram como uma técnica capaz de propiciar lesões, principalmente quando aplicado de forma aguda, e é justificado pela alteração que o alongamento causa sobre a complacência músculo-tendinosa, o que retarda a ação proprioceptiva e de formação de ponte cruzada. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi investigar possíveis interferências do alongamento estático ativo aplicado de forma aguda sobre equilíbrio dinâmico e a incidência de lesões de bailarinas. Para isso, 13 bailarinas foram recrutadas e todas participaram tanto do grupo controle quanto do grupo alongamento de forma aleatória. Essas foram as análises antropométricas. Para avaliação do equilíbrio dinâmico e incidência de lesão, nós utilizamos o I-Balance Test. Essas foram as ferramentas utilizadas para as análises antropométricas. Esses foram os alongamentos estáticos ativos que nós utilizamos, foram um total de 8 alongamentos, sendo 3 séries de 30 segundos cada, com intervalos de 10 segundos entre eles. Para o tratamento estatístico, nós utilizamos o teste de estudante pareado, então comparamos o equilíbrio e incidência de lesão no momento pré e pós-alongamento. Em função do alongamento, o equilíbrio da perna direita e esquerda foi aumentado em comparação ao grupo controle. Isso se dá pela especificidade do treinamento de bailarinas clássicas, que ressaltam o equilíbrio frente a qualquer variação, além da sensibilidade atenuada dos próprios receptores em função do treinamento. Na perna direita, nós percebemos que o grupo alongamento teve um equilíbrio maior quando comparado ao grupo controle. Entretanto, o score composto de ambos os grupos esteve abaixo de 94%, o que indica uma instabilidade articular de membros inferiores. Isso é justificado pela recuperação parcial de possíveis lesões que essas bailarinas sofrem, além de predominância da perna esquerda como uso do apoio de base, reduzindo o estímulo do equilíbrio da perna direita. Além disso, as técnicas impostas a essas bailarinas acabam sendo excessivas, o que leva à instabilidade articular. Não houve diferença significativa na simetria do alcance entre a perna direita e a esquerda. Ambos os grupos estiveram abaixo de 4%, o que indica menor incidência de lesão. Sendo assim, o alongamento estático ativo é um método importante para o desempenho das bailarinas clássicas. Contudo, os fatores que levam à instabilidade de membros inferiores devem ser repensados para que a carreira da bailarina não se encerre de maneira precoce.
Essas foram as minhas referências. Muito obrigada!